da regulamentação das redes, a gente vai receber agora o deputado Rogério Correia. O deputado Rogério Correia é vice-líder do governo no Congresso Nacional. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso UOL News. Rafael e Denilde, fiquem também à vontade para fazer perguntas para o deputado. Deputado, a nossa dúvida é exatamente essa. Se com essas explosões o governo, a esquerda, ganham alguma tração para levar para frente o debate sobre a regulamentação das redes sociais em meio a um Congresso tão conservador quanto é hoje o Congresso brasileiro. Raquel, então, muito obrigado aqui pelo convite, estar com vocês no UOL. Agradecer também a presença da Denilde e do professor Rafael. Olha, eu penso que sim. Pelo menos para isso, vamos ver se serve mais essa ação, que foi uma ação de alguém da ultradireita, com todas as características que vocês já estão discutindo aí. Mas eu acho que dois movimentos, então, ganham força agora e dependem tanto do Congresso Nacional quanto da Justiça. O primeiro deles é a regulamentação das redes, que nós já estamos tentando há bastante tempo fazer no Congresso Nacional, mas que tivemos resistência exatamente da extrema-direita, e embora nós tenhamos aprovado um regime de urgência para apreciação do PL 2630, que tem como relator o Orlando Silva, nós não conseguimos votar, o que levou o presidente Arthur Lira a criar um grupo de trabalho, e isso então ficou esquecido, exatamente porque nós não temos garantia de uma maioria para fazer a regulamentação dessas redes. Então isso volta o assunto agora no Congresso Nacional com mais força. Lembrando que volta também esse assunto no STF, que tem agora um prazo de julgamento que inicia dia 27 de novembro. Então o STF já está na pauta dele o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E, evidente, neste julgamento aparecerão, então, as teses do Supremo Tribunal Federal sobre regulação das redes, que serão, inclusive, mais duras, com certeza, do que estava no projeto e no relatório que eu acompanhei de perto do Orlando Silva, como vice-líder do governo, e fiz esse acompanhamento por sugestão e recomendação do nosso líder Zé Guimarães. Então, acompanhei pelo governo todo esse debate da regulação. Agora ela está no Supremo. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos ter que avançar no que é essa regulação da rede. E o segundo, que é o julgamento e punição dos crimes cometidos de tentativa de golpe no 8 de janeiro, que está ainda no andar de baixo, naqueles que foram lá quebrar as coisas, etc., incentivado por um núcleo político forte da extrema-direita, em especial, como nós apontamos na CPMI do golpe que eu fiz parte, o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal responsável. Então isso volta à tona, fica uma pressão maior para que a Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet, possa já fazer as denúncias e a Polícia Federal agilizar o último processo, que ainda está em investigação, que é exatamente a tentativa de golpe, o que levou aos atos do 8 de janeiro. Então, esses dois assuntos voltam com força. Regulação e também o julgamento e punição dos crimes, o que inclui uma inelegibilidade, e daqui a pouco, se tiver oportunidade, eu falo com vocês que estou propondo aumentar a inelegibilidade daqueles que cometem esse tipo de crime contra a democracia ou deposição de governantes eleitos democraticamente. Vamos falar já, deputado, só esgotar um pouco a questão da regulação das redes. De quem depende isso avançar? Esse grupo de trabalho ele chegou a se reunir? Quem tem que levar essa pauta para frente? É o presidente da Câmara, Arthur Lira? O grupo de trabalho está paralisado, ele não avançou. Então, ou se avança rapidamente no grupo de trabalho, ou se retoma mesmo a questão relativa ao projeto de lei 2630. Eu acho que esse projeto, ele pode retornar à pauta também. O presidente pode determinar isso se sentir que há um clima para isso, que modificado em relação ao clima anterior, onde nós não conseguimos a votação. Então, esse projeto ele já está pronto para votação, já foi votado o regime de urgência. Só se criou o grupo de trabalho porque não tinha clima para votação. Eu acho que agora tem. Então, nós vamos precisar de formar uma maioria.
Porque não pode continuar como terra de ninguém a internet como deseja a extrema-direita no Brasil. E também como deseja os interesses econômicos são movidos pelo ódio. Não tem condições disso continuar. A gente vê, por exemplo, o caso recente do X, que foi inclusive suspenso no Brasil porque não queria cumprir legislações mínimas, como ter um escritório dentro do país. Agora, é mais necessário que seja feito com a eleição do Trump nos Estados Unidos, onde o Elon Musk ganha agora status de executivo, né? E vai ser um dos, vamos dizer assim, ministros do Trump dentro dos Estados Unidos. Então isso se torna mais importante, ou seja, nós temos que dar a responsabilidade legal sobre conteúdo de desinformação à Meta e a estas plataformas, especialmente quando se faz impulsionamento ou publicidade. Eles não podem fazer isso e achar que isso não tem repercussão. Então tem que ser penalizados legalmente com esses conteúdos de desinformação que eles ganham dinheiro. Porque quando o PL das fake news foi enterrado, não foi nem votado, quem enterrou foi os partidos do Centrão, alguns que estão até na base do governo, que foram e aderiram à tese da extrema-direita de que seria o PL da censura. O senhor tem conversado com esses partidos? Aí estamos falando do PSD, do União Brasil. Como é que eles estão se posicionando em relação a isso? Eu acho que a partir deste atentado agora, que eu acho que é corretamente chamado um atentado terrorista, embora a Polícia Federal esteja examinando, perde força. Na verdade, muitos dos deputados do Centrão que aderem a isso o fazem por pressão da base social, da extrema-direita, que os pressiona também. Às vezes mais isso até do que alguma convicção. Eu acho que essa pressão agora diminui, porque quem está pressionado são eles. E, portanto, acho que nós criamos um novo clima. Quem estava ajudando muito nisso também, fazendo a relatoria de um outro projeto correlato, era o Elmar Nascimento, o Elmar agora, que é do União Brasil, que poderá nos ajudar, portanto, a recolocar isso na pauta agora. Então, eu estou otimista que isso retome. E também fica muito claro agora aquilo que nós temos dito, né, depois desse atentado à bomba aí. O que é crime na vida real tem que ser crime também no virtual, na internet. Então é preciso que a gente regulamente o que é isso. É preciso avaliar os impactos dos algoritmos na cabeça das pessoas, como é que isso transforma o cidadão, como vocês estavam discutindo agora. É preciso ter transparência no processo para moderar os conteúdos. A gente defende que tenha um regulador social que faça essa fiscalização. Claro, não é censura, então não pode derrubar conteúdo. Mas a Meta, as plataformas, têm que se responsabilizar por aquilo que elas colocam, especialmente, como eu disse, quando tem dinheiro envolvido nisso e compartilhamentos, né? Isso é pago para que eles possam fazer esse compartilhamento. Então, preciso ver o que extrapola os conteúdos que são permitidos legalmente na vida real. Deputado, eu queria falar do seu projeto de lei que o senhor propôs para aumentar o prazo de inelegibilidade. Queria que o senhor explicasse, porque o senhor está propondo um prazo de inelegibilidade bem alto, que é de 21 anos. O senhor diz nas suas manifestações nas redes sociais que é igual ao período da ditadura. Queria que o senhor explicasse o seu projeto e nos dissesse como é que estão as articulações para que isso possa avançar. Bem, faz parte disso que vocês discutiam também. Uma coisa é a regulação das redes, porque elas fazem esse envolvimento de milhões e milhões de pessoas rapidamente e precisa dessa regulação. Mas há objetivos políticos por trás. E é aí que nós temos que alcançá-los também com punições após, evidentemente, o julgamento e o direito de defesa. Então, o fato de até hoje não terem sido julgados responsáveis, ou diria, os mandantes pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, que foi todo um processo, e nós na CPMI apontamos isso,
faz com que estes elementos que determinaram que esse senhor pusesse essa bomba, julgasse bomba no Supremo, é agora necessário que seja agilizado todo esse procedimento. E eu fui consultar, e no caso da inelegibilidade, a inelegibilidade é uma regulamentação do artigo da Constituição. Esse artigo fala que tem que determinar os casos que as pessoas ficam inelegíveis, e ele foi regulamentado pela Lei Complementar número 64. Essa lei fala de inelegibilidade de 8 anos, em geral para crimes administrativos, improbidades administrativas. Então, é uma penalidade prevista para estes casos de maneira geral. Quando eu olhei, não havia previsão de inelegibilidade por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito pela violência, que foi o que aconteceu em 8 de janeiro. Isso não está previsto na inelegibilidade. Tem crime, tem penas, né? Tem no Código Penal, mas não tem na lei complementar de inelegibilidade. Bem como tentativa de deposição. A imagem travou do deputado. Que pena. Vamos ver se a gente consegue retomar, mas a gente já estava concluindo com ele. Enquanto isso, eu converso um pouco com a Denilde e com o Rafael. Denilde, eu queria saber o que você acha dessa proposta do deputado de aumentar o período de inelegibilidade para 21 anos. Ele estava ponderando que a inelegibilidade ali, um período de 8 anos na visão dele, é só para crimes ali mais administrativos, crimes mais do exercício ali do poder, né? Não para crimes de abolição do Estado Democrático de Direito. Você acha que cabe aumentar esse período de inelegibilidade? Olha, acho que é até possível trazer esse debate, mas vejo que, do ponto de vista da capacidade de articulação e aceitação política, pode ser bastante difícil para o deputado conseguir apoios de fato que aumente. Ao contrário, a gente estava vendo uma articulação e força para anistia e até para casos como já tem do Denilde, ex-presidente conseguimos Bolsonaro. Desculpa te interromper, conseguimos voltar com o deputado? Claro. Vou pedir para ele terminar de esclarecer a ideia. Deputado, por favor. Desculpa, Denilde, interromper, desculpa vocês Imagina. a interrupção. Mas eu diria, então, que o que nós estamos prevendo é incluir esses 2 crimes também na Lei Complementar 64 da inelegibilidade, incluindo aí também aqueles que são responsáveis por financiamento ou incitação. Então, isso daria 21 anos de inelegibilidade neste caso. É óbvio, é uma pena maior? Sim. Agora, eu acho que com este atentado que nós vimos agora, com certeza a PGR vai entrar com procedimento de denúncia de Jair Bolsonaro, dos generais envolvidos, que são 4 generais, né? A lembrar o general Heleno, o general Braga Neto, o almirante Garnier e o general Paulo Sérgio, que era o comandante das Forças Armadas, além do ex-ministro Anderson Torres. Então, todos eles, com certeza, serão denunciados. Então, nós partiremos agora para um outro processo, que eu acho que colocará a extrema-direita numa defensiva novamente nesse processo pós-golpe, porque eles vinham retomando fôlego, por incrível que pareça, inclusive propondo anistia. Ora, isso eu acho que agora morre definitivamente. Não tem anistia, o Supremo já está deixando claro isso. Esse projeto perdeu qualquer condição de ser apreciado dentro da Câmara de Deputados. Não só não tem anistia, como agora vem o processo de punição das tentativas de golpe. Acho que essa, e mais a regulação das redes, são os elementos novos a serem colocados para a defesa da democracia. E nós precisamos chamar a responsabilidade aqueles partidos que são do campo democrático, mesmo sendo de direita, que se desvencilhem da extrema-direita e passem a fazer realmente o esforço para a defesa da democracia no Brasil. Deputado Rogério Correia, vice-líder do governo, deputado pelo PT de Minas.